Bem-vindos ao Pode Parar. Hoje a gente está no 6º episódio e, para variar, vai ser uma história muito tocante. A nossa convidada de hoje, ela viveu uma história de coragem, de recomeço e de muita fé. E ela escolheu transformar tudo isso em palavras, escrevendo um livro que nasceu de um processo de cura. Mas o que mais me emociona é que ela fala com propriedade sobre algo que a gente precisa lembrar todos os dias, que é o quanto é importante a nossa saúde mental. Porque não é só o corpo que precisa de cuidado quando a vida muda de repente. E é a mente, o coração, as emoções, porque verdadeiramente a gente não tem o controle de absolutamente nada. E eu tenho um carinho, uma admiração e um amor super especial por ela, porque além de admirar a mulher forte e inspiradora que ela também foi a terapeuta da Baunilha, da Manu, e ela faz parte de um pedaço muito importante, muito lindo da nossa história. Então hoje ela vem dividir com a gente o que ela aprendeu com esse poder de olhar para dentro, de se permitir, sentir e principalmente de transformar toda a dor dela em propósito. Então se ajeita aí, que hoje a nossa conversa vai ser maravilhosa. E Thaizinha, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui compartilhando, né, comigo e com todo mundo que está acompanhando a gente essa parte da sua história. Então, assim, para começar, porque eu já te conheço, já falei do quanto que você foi importante, né, na nossa vida, mas eu queria que você falasse quem é a Thaisa. Do consultório para a vida. Pro coração, né? Pro coração. Pois é, eu sou a Thaisa, tenho 36 anos, sou psicóloga, consultora, mentora, palestrante e agora também escritora. São muitos predicados. Alguns. E assim, Thaisinha, qual que é a sua história? O que te fez realmente parar para olhar e falar assim, essa parte da minha vida merece um livro? Me lembro como se fosse hoje, Lid. Início de 2024. A vida caminhando de uma forma linda. Sabe quando a gente tem a sensação que está tudo no lugar? Vida pessoal, carreira, então, profissional, vida financeira. E aí a gente fala, nossa, e agora? O que mais que eu vou realizar? Tá tudo tão bem, tô me sentindo tão feliz, tão plena com a vida que eu tenho. Aí vem a vida e nos convida para avançar, não é? Foi assim que essa história começou. Eu tinha planejado um período de férias e ele aconteceu em junho de 2024 e foi maravilhoso. Eu e meu marido passeamos pelo exterior e quando a gente voltou, passamos alguns dias em Belo Horizonte. E antes de irmos para casa, que a gente reside hoje em Vitória, no Espírito Santo. É até bom falar isso porque foi o motivo, né, da Thaisinha sair das nossas vidas, assim, de maneira abrupta, né, Thaisinha? Porque ela acabou saindo de Belo Horizonte, ela foi pra Vitória e, infelizmente, a gente teve que interromper os atendimentos dela com a Manuzinha. Foi muito difícil, mas o bom é que a amizade, né, permaneceu. Exato, transcendeu. Exatamente. O setting terapêutico. Exatamente. Não é? E aí retomei os atendimentos ainda em BH, fazendo atendimentos de forma virtual. E em um dia, a princípio normal, na quinta-feira, dia 18 de julho, ao concluir os atendimentos, eu fui tomar um banho e, como de costume, realizei o autoexame. E aí eu tenho dito, né, que é uma trilha de 3 toques. Primeiro, um toque na consciência. Eu sempre tive
a consciência, né? Sempre soube da importância do autocuidado, da realização do autoexame. Portanto, fazia isso constantemente. E ali, no banho, eu realizei o segundo toque, que é o toque no corpo. O toque físico. O toque físico, para a gente se conhecer, para a gente se observar, para a gente entender como o nosso corpo físico está. E aí, nesse momento, eu apalpei um nódulo na mama esquerda. Estranhei, imaginei que pudesse ser a caixa torácica, que estivesse mais alta. E aí eu falei, deixa eu conferir na mama direita. E aí conferi, não. Estava só na mama esquerda aquilo que era diferente. E aí eu concluí o banho, saí e mostrei para minha mãe, que eu estava na casa dos meus pais. Falei, mãe, dá uma olhadinha aqui. Aí ela tocou, falou, filha, tem algo aqui mesmo. Falei, pois é, já era tarde. Falei, então amanhã eu vou olhar sobre, né? E aí, então, tentei agendar uma consulta com um médico ginecologista que me acompanhava em BH. Ele não tinha agenda para os próximos dias. E aí, eu fui em um outro local de atendimento. O médico realizou toda a anamnese. E aí, entendeu que eu nova, 34 anos, sem histórico familiar de câncer de mama, não havia de ser nada grave. Que não ia me pedir mamografia ainda, só uma ultrassom de mamas e axilas. Porque a mamografia é preconizada só a partir dos 40 anos, né, Thaís? E é recente. Essa alteração foi feita recentemente, o que eu ainda acho muito falho, diante de tantos casos de mulheres tão jovens como você, que percebem podem realmente retroceder aí um diagnóstico de anos se tiver acesso a uma mamografia no período mais jovem, né? Exato, esse já é um dado real, Sim. Não é, Lid? Que muitas mulheres jovens têm detectado um câncer de mama, não é? E aí a gente fala para as pessoas que estão aqui nos acompanhando da importância de não aguardar chegar aos 40 anos para começar a se cuidar dessa forma também. Exatamente. Não é? Mas aí, por exemplo, mas antes você já tinha percebido alguma coisa estranha no seu corpo? Não. Inclusive, recentemente, em abril, eu tinha feito todo um check-up, porque muito cuidadosa sou com a minha saúde. Todo ano faço check-up. E aí, tinha feito vários exames, inclusive ido ao ginecologista e estava tudo ok. Não tinha nada. Então, foi muito rápido, né? Entre abril e julho. Muito rápido. Muito. Daí a importância desse cuidado constante. Para que, quando surja algo diferente, a gente consiga perceber o quanto antes. Sim. Não é? E aí, fiz o exame de ultrassom de mamas e axilas. E o médico radiologista disse que, a princípio, parecia não ser nada grave. Talvez passível de uma punção, algo simples. E aí, saindo, então, da clínica onde eu fui realizar o exame, eu liguei para o médico, ele tinha me passado o telefone, porque dependendo do resultado eu nem precisaria voltar e fazer o retorno. E aí eu liguei para ele, informei o que estava ali no resultado, que eu peguei na hora. E aí ele disse, não, como eu imaginei, não é nada sério, pode voltar para casa tranquila, porque eu cheguei a comentar com ele que eu morava em outro estado. E se fosse algo passível de algum procedimento, eu já faria em BH, por ter toda a rede de apoio, e depois retornaria para Vitória, né? Então, fiquei tranquila naquele momento, segui a vida. Terminei de fazer o que eu precisava em Belo Horizonte, e aí voltei no domingo, dia 28 de julho, para Vitória. Você foi na sexta ao médico, e aí no domingo, 2 dias depois, você já voltou, então, para sua casa. Então, acho que foram umas 2 semanas. Pra frente. E aí, chegando em Vitória, imagina, 1 mês fora de casa. Tudo pra organizar. Férias, viajando, passeando. Então, tinha uma casa me esperando, né? A vida para retomar a rotina. E eu poderia ter seguido a orientação médica. Eu poderia ter confiado no que os dados falavam. Você procurou um profissional. Você fez um exame de imagem. O próprio médico que fez o ultrassom falou, não deve ser nada.
Deu laudo, você ligou pro seu médico, vida que segue. Exato. Era o que eu faria, não é nada, pronto. Talvez fosse o que muitas pessoas fariam. A imensa maioria, Thaisa. Daí a importância de compartilhar essa história. Sim. Porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passei por isso, dessa forma. Que talvez recebeu um diagnóstico errado, Isso, né? isso. Talvez um cuidado ali, que faltou um critério no cuidado, né? Exatamente. Né? A gente fala tanto sobre a importância, né? Principalmente agora, no Outubro Rosa, no mês dessa campanha. Toda a Esse campanha. movimento tão importante. Sim. Então, a importância também dos profissionais olharem para cada pessoa, para cada caso. De maneira individual. E investigar de todas Sim. as formas, até ter certeza do que de fato Com é. certeza. Ou não é, Ou não é. não é? Verdade. E aí, cheguei em Vitória e algo me incomodou internamente. E aí, eu tenho dito que é o terceiro toque. O toque na alma. Pensei, não, nada surge no nosso corpo sem que tenha uma função. Nós somos um organismo tão perfeito, não é? Então, eu vou procurar o meu médico ginecologista que já me acompanhava em Vitória. E aí liguei, agendei uma consulta para alguns dias depois, se eu não me engano, 3 de agosto. E aí cheguei lá, e aí cheguei com o exame de ultrassom. E ele já olhou para mim porque a gente já estava pensando num processo, né, de parar de prevenir uma gravidez. Estava tudo certo, já era hora de dar um passo diferente na vida, né? Então, eu e meu marido já tínhamos decidido que talvez fosse o momento de sermos pais. Que a expectativa era de vida, era de vocês terem um filho, já estavam se preparando para isso. E aí você já estava fazendo esse acompanhamento com esse médico, então? Exato. Inclusive, tínhamos realizado, juntamente com o check-up, exames para pré-concepcionais. Sim. Para vermos como estávamos em relação ao processo de reprodução. Aí quando você chegou lá, ele achou que você já estava grávida. Quando eu entrei com o exame, ele... Oba! Já fabricamos um capixaba! Ai, meu Deus, Thaisa. E aí... Você falou, doutor, não. Eu disse, não, doutor. Surgiu uma outra situação que, inclusive, eu vim ver com o senhor. E aí, eu vi o semblante dele mudar. Naquele momento, eu senti, decepcionei meu médico. E aí, um segundo depois, eu entendi que eu quem estava decepcionada. Não era aquela notícia que eu queria estar indo levar para ele, né? Não era sobre uma possível doença que eu queria estar vivendo, né? E aí, ele sentou, olhou o exame e me disse... Que bom que você está aqui, Thaisa, porque mama é algo muito sério pra gente achar que não tem nada. Vamos investigar? Casou justamente com aquilo que você imaginou, né? Exato. E aí ele me disse, olha, não sei, não conheço os profissionais que te atenderam em Belo Horizonte, vamos repetir os exames e inclusive fazer uma mamografia? Diferente, não é? Olha a conduta, mudou Muito. Sua vida. Muito. E aí ele me indicou uma profissional, e aí eu fui, refiz o exame de ultrassom de mamas e axilas, realizei a mamografia, e aí esse foi um dos dias mais difíceis. Porque enquanto ela realizava o exame, ela se manteve em silêncio. O silêncio ensurdecedor, né, que a gente costuma falar. Exatamente. E aí aquele semblante sério dela... E eu perguntei, está tudo bem, doutora? E ela disse, ao final do exame nós vamos conversar. Ali foi a primeira vez que você sentiu algo mais concreto, assim, de que realmente o que poderia ser? Ali começou a virar uma chave. Foi o início. Foi o início, de fato. E quando ela... concluiu o exame e me mostrou numa tela assim, você está vendo isso aqui? Que era exatamente o nódulo que eu havia apalpado. Uma mancha branca diferente, sem forma. E aí, nesse momento, eu já não ouvia mais nada.
Parou tudo. Ela foi falando e eu fui ouvindo de longe, assim, e eu voltei quando ela falou assim: precisamos biopsar. Neste dia, eu tive a certeza que era alguma coisa séria. Saí de lá, já liguei para o médico, marquei um retorno para mostrar para ele o resultado. E aí, voltei para casa e esse foi um dia muito difícil. Desmarquei os próximos atendimentos. Fiquei comigo, tentando entender aquela sensação, aquele sentimento. E aí, marquei uma sessão de terapia. Que bom que a terapia estava em dia. E aí, eu disse pro meu psicoterapeuta: eu acho que é. Aí ele: mas por quê? Falei: porque eu sinto. E aí eu entrei em contato com isso de uma forma mais experiencial. Tem uma metodologia muito linda que se chama focalização. E aí ele me proporcionou esse momento, me conduziu para que eu aproximasse mais disso que eu estava sentindo. E ali eu tive a certeza que era câncer. Seguimos. No dia 14 de agosto fiz a biópsia. Diga-se de passagem, um outro momento muito difícil. Quem já passou por isso sabe. É doído, é invasivo. E aí, foi um dia bem difícil. Eu dei graças a Deus por ter a companhia do meu marido, que estava me esperando na recepção, porque eu saí anestesiada e com muita dor ao mesmo tempo, porque lá onde o nódulo estava é muito profundo, na parte inferior da mama, então a anestesia não pegou. Então, a cada vez que dava um tiro e retirava um fragmento, né, para ir para análise, era uma dor que as lágrimas rolavam. E não adiantava meditar, não adiantava mentalizar mantras. Eu rezei e nada. Fazia aquela dor aliviar. Então eu chorei muito. Talvez tenha sido a primeira vez que meu marido me viu chorar tanto. E ali eu me entreguei. Ele pegou os meus pertences, porque eu não conseguia segurar nada, toda dolorida e anestesiada ao mesmo tempo. E aí ele foi procurar saber como que fazia, e eu fiquei indignada da gente precisar pegar o fragmento e levar para um laboratório de patologia. E eu disse: não é possível, como assim? A gente paga mais, não tem como vocês encaminharem. E aí eles disseram que não nos deram opção. E aí, então, ele pegou o endereço, tudo lá, e a gente foi para casa, era ao lado da nossa casa. Aí entramos em casa, e era já no final da tarde, então tudo muito corrido para dar tempo de levar o fragmento pro laboratório. E chegando no laboratório, eu ainda chorosa, a recepcionista olhou para mim e falou: fica bem, vai dar tudo certo. E aí, ela fez todo o procedimento. Quando ela entregou o protocolo, estava lá: data de resultado 3 de setembro de 2024. Quantos dias? 14 dias úteis. 14 eternos dias úteis. E aí, eu já pensando sobre, eu disse: não tem como adiantar um pouquinho esse resultado, porque dia 29 de agosto é o meu aniversário, que é um dia tão importante para mim. Eu amo fazer aniversário. E eu queria já entrar esse novo ciclo sabendo o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, e entendendo como que eu preciso estar, eu quero me preparar. E aí ela disse: infelizmente a gente precisa guardar os 14 dias úteis. E aí eu pensei: é um sistema programado. Não tem o que fazer. Não tenho o que fazer. Então naquele momento eu aceitei, e ali virou uma outra chave. Eu entendi que a minha parte eu estava fazendo, que tinha uma outra parte que eu não controlava. Aí entra também o que é difícil, né? Um desafio para todos. De não sofrer por aquilo que você não tem controle. Exato. Tinha como você ficar ali se mutilando numa ansiedade, numa expectativa, sendo que teria ali 14 dias úteis que você não poderia fazer nada.
Exato. Não tinha o que fazer. E aí você já tinha compartilhado com sua família? Tinha. Então, mesmo porque no dia que eu apalpei o Sim, nódulo, sua né, mãe também estava eu com Eu você. compartilhei com os meus pais, com meu marido, que Sim. estava lá em viagem também. E aí, voltei para casa, todos já estavam sabendo que eu ia fazer a biópsia e todos perguntando como eu estava e tudo. E aí, talvez pelo fato de eu ter entregado e confiado, eu voltei para casa e ali mesmo com dor eu estava bem. E eu ainda atendi 3 pessoas queridas. E no dia seguinte, a vida seguiu. Eu viajei, eu passeei, eu vivi. E eu cheguei até a esquecer disso. Quando foi na noite do dia 27 de agosto, Quase no seu aniversário. quase, eu deitei, eu estava tão cansada que eu pensei, nossa, eu não queria precisar acordar cedo amanhã. E aí eu escutei o meu corpo, mas eu me atropelei. Eu disse, não, depois de amanhã é meu aniversário, pela primeira vez eu escolhi vivê-lo de uma forma diferente. Eu não ia comemorar com a família, com os amigos, porque estavam todos em BH. E a gente tinha programado então uma viagem para Pedra Azul, um lugar muito especial no Espírito Santo, na região das montanhas capixabas. E aí eu pensei, não, depois de amanhã a gente vai viajar, eu vou descansar. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O que são 24 horas? E aí eu dormi. E aí de manhã o que aconteceu? Meu corpo gritou, ele não me obedeceu. Eu acordei com calma, diferente, em outro ritmo, e eu jurava que eu não ia atender às 7 da manhã. Eu fui tomar um café, eu estava de pijama ainda, e aí, quando estava se aproximando 8 horas da manhã, fui olhar o meu telefone e tinha uma mensagem da pessoa que eu iria atender às 7, perguntando se estava tudo bem, porque ela tinha ficado me esperando, porque havíamos combinado o horário. Uhum. Em 20 anos de carreira, eu nunca tinha Esquecido. feito nada igual. Esquecido um compromisso, um horário, um atendimento. E bastava eu ter checado a minha agenda, como eu faço todos os dias à A noite anterior. para entender como vai ser o dia seguinte. E aí eu falei com ela, até ri assim, falei com ela o que aconteceu, e ela é uma querida. E aí falou, não, tudo bem, remarcamos para a semana seguinte. E aí eu entendi que eu precisava de mais tempo. E aí eu desmarquei o atendimento das 8 e às 9, coincidência ou não, meu horário estava vago. Então falei, ai, tenho até às 10 para descansar, para com mais calma me organizar para viver esse dia. E aí, se aproximando das 9 horas, meu telefone vibrou. Quando eu fui olhar, era uma mensagem do laboratório de patologia. Eles anteciparam. Ai, chega a me dar até um arrepio, Thaisa. E aí? Eu estava sozinha em casa, e aí eu peguei o telefone com as 2 mãos, fechei os olhos. Eu acredito, né? Eu acredito em Deus, acredito no invisível, acredito em uma energia, algo que está para muito além de nós. E aí eu, nesse momento, pedi que me amparasse, que me sustentasse, que me desse forças para lidar com o que eu tivesse que vivenciar. E aí, então, eu abri, porque eu vi que tinha um PDF. Um arquivo. E aí eu abri, dei um zoom, e aí tinha um textão, né? Fui lendo, e aí, primeiro diagnóstico, nódulo da mama direita. Tinha um nódulo na mama direita, Na outra não mama. palpável, pequenininho, e aí benigno. Ufa. Ótimo, né? Quando eu chego no último, mama esquerda, carcinoma. Já vem escrito assim, então. Já veio escrito assim. E aí? Eu fiquei mais ou menos 1 hora assim. Estática. Coloquei o celular na minha escrivaninha e fiquei assim. Aí eu entrei no modo resolver.
Eu sou dessas. Resolutiva. Eu faço o que precisa ser feito. Então, liguei pro médico, falei, vou lá mostrar para ele o resultado e conversar com ele. E ele estava operando no dia, só ia voltar pro consultório para atender no dia seguinte. Que era o seu aniversário. Exatamente. No sábado. Na Na quinta-feira. E aí, tá, marquei 11h40 do dia seguinte. Falei, ok, já marquei a consulta, mas e agora? Falei, não, eu quero ir para consulta primeiro, entender o que é esse diagnóstico, do que estamos falando, o grau, o risco, até para eu conseguir compartilhar com as pessoas de uma forma mais organizada. Esta era eu. E aí, falei, nossa, mas como que eu vou conviver com essa notícia por 24 horas sozinha? Difícil, né? Impossível. Aí eu tive a ideia de ligar pro meu terapeuta. Mandei um áudio pra ele e aí não tinha como falar de uma forma diferente. Falei, olha, saiu o resultado da biópsia agora, é câncer de mama mesmo. Acho que eu preciso de você. Acho. Outra chave, pedir ajuda. Sempre resolvo as coisas sozinha. Peço ajuda quando não tem jeito ou quando realmente é da alçada de outra pessoa. Sim. E aí, ele demorou mais ou menos 1 hora para me retornar. Enquanto isso, eu fiquei ali, aí chorei um pouco e pensei, eu gosto de compreender. Isso me ajuda a dar um sentido para as minhas vivências. E encontrar um lugar um pouco mais confortável, sem paralisar. Aí, abri o notebook e pesquisei. O que significa biópsia? E aí, o primeiro vídeo que apareceu foi de um médico dizendo que, para ele, biópsia é um olhar para a vida. Um ver a vida de uma forma mais profunda. Falei, pronto, é isso. Eu vou olhar para a minha vida de uma forma diferente do que eu estava olhando até então, até 1 hora atrás, e entender que chamado que é esse. O que isso tá chegando para trazer de acréscimo para minha experiência. E aí eu ali pesquisando, comecei a assistir um vídeo, meu terapeuta ligou. E aí me ligou de chamada de vídeo, e aí a gente fez uma sessão extra, e aí compartilhei com ele, e aí chorei, aí entrei em contato com isso de um outro lugar, e aí a gente terminou assim, eu falei, então tá, eu vou esperar então a consulta de amanhã, mas quando eu for conversar com as pessoas, me dá uma dica. Me fala, como que você acha que eu posso falar isso de um jeito sem que as pessoas fiquem muito preocupadas, chateadas e se desorganizem? Quero cuidar disso. Você com câncer, diagnóstico de câncer, preocupada com as pessoas. Como é que as pessoas receberiam a notícia da sua vida? Você já sacou, né, Lid? Aí no final da sessão, meu terapeuta virou pra mim e falou assim, Thaisa, só para eu entender, você acabou de descobrir um câncer de mama e você está preocupada em como dar essa notícia para as pessoas? Lid, aí você entendeu. Outra chave. Aí chorei muito e eu falei com ele, entendi. E se é para viver diferente, eu vou começar desde já. Eu vou compartilhar agora. E aí eu liguei pro meu marido, que eu raramente faço, principalmente em horário comercial. Ele estava presencial no trabalho nesse dia. E estava todo mundo na expectativa, né? Que sabia. Quando eu liguei para ele, ele já atendeu assim, apreensivo. O que foi? Aí eu falei, precisamos conversar. Aí ele, saiu o resultado? Falei, saiu. Aí ele, e aí? Aí o meu silêncio respondeu, né? Aí ele já começou a chorar. Como assim? E como que você tá? Eu falei, tô bem, tá tudo bem.
já conversei com meu terapeuta, já marquei a consulta para amanhã. Muito fada sensata. Tô bem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus. pode trabalhar. Amanhã você vai estar de folga porque a gente vai viajar. Tô te ligando só pra te contar isso. Preocupação nenhuma não, amor. Né? Só uma informação. Meu Deus do céu. Coisa pouca. E aí, eu tinha colocado roupa pra bater. E aí eu desliguei o telefone com ele e eu fui estender a roupa. Arrumar a casa. Falei, vamos lá, Descobri né? um câncer, vamos arrumar a casa agora e... Vamos lá, desmarquei Coisinha. os próximos Você. atendimentos. Desmarquei os atendimentos do dia. Não ia rolar, né, de atender. Não mesmo. Não ia dar. E aí, fui tirar a roupa da máquina. Quando eu tô lá tirando a roupa da máquina e estendendo, ele chegou. E aí, eu com a roupa na mão, ele... O que você tá fazendo? Você acabou de descobrir um câncer e tá estendendo Estendendo roupa. roupa. Assim, tipo, o que eu vou fazer, né? E aí foi lindo, né? E aí ele chegou e aí me abraçou. E aí, Lid, uma outra experiência muito importante da gente compartilhar e falar. Que lugar especial a rede de apoio. Eu não teria vivenciado essa jornada como eu vivi, sem o meu marido ao lado, tomando conta no momento que era importante ele tomando as decisões. Cuidando de você. No momento que eu precisei sair de cena, sabe? Minha família, né? Os meus pais, irmãos, cunhados, os meus sogros, que são meus segundos pais, os amigos, olha, fundamentais. Né? É amor. É amor. Amor cura. É. Né? E aí, ele virou pra mim e disse, nós precisamos contar pros seus pais, vamos lá? Aí eu falei, sério agora? Ele, sério? E aí a gente sentou e eu falei, então vamos lá, Vamos né? lá. Por chamada de vídeo, primeiro a gente ligou pros meus pais, meus sogros já sabiam, ele tinha ligado pra eles no trajeto. E aí, ligamos para os meus pais, eu contei, liguei pro meu cunhado antes, porque minha irmã estava sozinha em casa, é um horário que ela atende virtual também, e ela também é psicóloga. E aí, eu liguei pro meu cunhado primeiro, falei, a gente tem uma relação muito próxima, muito forte, e eu fiquei preocupada em como minha irmã receberia isso. E aí, liguei para ele primeiro. E ele no trabalho também atendeu, conversamos. E aí eu falei, cuida da minha irmã, né? Ajuda aí, que eu vou ligar para ela agora. E aí liguei para minha irmã, contei. Depois pro meu irmão. Depois para uma grande amiga que estava acompanhando todo o processo muito de perto, né? E aí contado para essas pessoas, a gente falou, então e agora? E ele, então vou pedir um almoço pra gente. E o que você quer fazer à tarde? Você quer ir para BH? Você quer ir ter uma segunda opinião? Ou você quer ficar aqui? Para onde você quer ir? Eu falei, eu quero ficar aqui. E eu só quero não pensar em nada. E a gente teve uma tarde incrível, Lid. A gente assistiu filme, a gente assistiu série, foi leve, a gente riu, chorou em vários momentos. E aí, dormimos, né? Dormimos. Quando eu acordei no dia 29 de agosto, abri os olhos, pensei, será que era um pesadelo? Um pesadelo, né? Pesadelo, eu acordei, tá tudo bem? Tudo bem. E aí, no segundo momento, eu entendi, não. Não. É a minha verdade. vida. Eu estou com câncer. Algo que eu jamais havia imaginado. E o câncer carrega essa coisa cinzenta, né? É como se a pessoa fosse convidada a uma vitrine, assim, pra morte. Não é uma coisa assim? Sim. Porque só de você falar, eu estou com câncer, né? É muito difícil verbalizar isso. Muito. Entende? É muito pesado. Muito, Lid. E assim, acho que já está tão sedimentado no nosso inconsciente coletivo que a gente associa câncer à morte. Sim, Câncer ao fim, sim. câncer à debilidade, né? Que é o que é mostrado mais predominantemente Sim. nas novelas, nos filmes, não é? E aí,
eu decidi, então, seguir o ritmo do meu corpo, fiquei deitada por mais um tempo, meditei. Quando eu entendi que já dava para levantar, levantei, fiz um café, tomei um café, fui tomar um banho de mar, porque hoje eu moro a 1 quadra do mar, o que é muito especial para mim. Sempre amei praia e hoje tenho isso como privilégio, como qualidade de vida, né? Então fui caminhando ali e aí quando cheguei assim de frente pro mar, sentei ali e fiquei por acho que umas 2 horas olhando para aquela grandeza, né? Hora admirando, contemplando, hora chorando, sentindo. E aí tomei um banho de mar e entendi que o novo ciclo havia começado. Voltei para casa, me preparei e fui para a primeira consulta, né? Meu marido me acompanhou. E aí fomos ao ginecologista, ele olhou o resultado, falou que já sabia, porque a médica que realizou a biópsia também recebeu o resultado e entrou em contato com ele. E falou, então você já viu o resultado, né? Você da área da saúde. Eu falei, sim. Ele, então, vamos lá, vai dar tudo certo. Você tem um ótimo prognóstico. Maravilhoso esse médico, hein? Muito, muito, muito especial, né? Muito cuidadoso, Sim. muito atencioso com a gente. Inclusive, disse que ele seria a nossa família em Vitória. Que a gente precisasse, poderia contar com ele. Inclusive, ele indicaria um médico da família dele. Para cuidar da parte oncológica. Para cuidar. E aí, ele ligou pro médico na hora, perguntou se ele podia receber a gente naquele dia. E aí, o médico falou que sim, que era pra gente ir lá às 15 horas. Passou o endereço. E aí, fomos almoçar num restaurante delicioso. Cantamos parabéns, consegui até por horas esquecer. E aí, voltando, aproximando das 3, a gente caminhou. Quando eu cheguei, eram Oncoclínicas de Vitória. Então, fui começando a entender ainda mais o que era aquilo, né? Verdadeiramente, né? A sentir a sua, querendo ou não, realidade ali, de certa forma. Entrei, e aí, aguardando o elevador, a hora que ele chegou, já saiu uma pessoa muito debilitada, carequinha. Porque é essa imagem que a gente tem, né? Sempre. Do câncer. E aí, respirei, vamos lá, né? Quando a gente chegou no primeiro andar, no saguão, onde ficava a recepção, fui na recepção, mas quando eu me virei, várias outras pessoas também debilitadas, carecas, outras com lenço. Eu sentei, e aí, meu marido sentou ao meu lado e a gente não trocou uma palavra. Eu acho que nós dois estávamos... Em choque. Em choque e as fichas caindo, né? E aí, uma senhora ao meu lado, me chama e fala assim, onde é o seu? Onde é o seu câncer? Eu parei assim por segundos. O meu é na mama. E aí, Lid? E vocês deviam estar diferente de todo mundo que estava ali, né? Lid. Porque vocês estavam, querendo ou não, tinha almoçado, era seu aniversário. Meu aniversário. Bem vestida. Eu estava com uma roupa que eu escolhi. Pra que passar eu o seu bem, dia. Sabe? Com salto. Eu tava lá, eu entrei, assim, em outra sintonia. Você destoou completamente do lugar. Completamente. Aí ela, é a primeira vez que você está vindo? Claro. Nossa. Com toda certeza, senhora. Né? Agora você vai entender, né, exatamente, então, o que está acontecendo. A senhora é a recepcionista do lugar? Porque, gente... E olha, eu agradeço essa senhora, porque, assim, tudo ali naquele ambiente, Lid, foi me ajudando a entender, a dar passos em relação à realidade, ao que estava acontecendo, né? E aí, de cara, foi uma consulta de 2 horas... com 2 médicos muito queridos que vieram a ser os meus médicos que me acompanharam durante todo o tratamento. E aí explicaram todas as possibilidades de tratamento. Imaginaram já o que seria, porque do primeiro exame de ultrassom que eu tinha feito dia 22 de julho em Belo Horizonte, até o segundo exame que eu tinha feito, acho que dia 12 de agosto, em Vitória, o câncer já tinha aumentado de tamanho. Olha, e aí, olha a irresponsabilidade desse médico, Thaisa. Não, eu não consigo parar de pensar nisso. Complexo isso, né? Meu Deus do céu. E é real, né, Lid? É real. É real. E aí...
Aí Saindo nessa de lá- consulta você já ficou sabendo, olha, cirúrgico, químio, rádio. Não. E aí que vem, né? Porque o que que é a nossa ideia e a nossa vontade? Já me coloca aqui pra Vamos, tomar medicação Pra agora. mesa de cirurgia, Agora. já vamos tirar, Isso. né? Vamos Resolver. operar? Não. Entre o diagnóstico e o início do tratamento tem um intervalo. E esse certamente foi o intervalo mais desafiador para mim. Porque entra-se no estadiamento. São vários exames Pra saber o tipo, qual terapia usar, Tamanho, tamanho. para entender se tinha receptores hormonais ou não, para então propor o melhor tratamento para esse câncer, porque nenhum câncer é igual ao outro. O seu foi qual, Thaisinha? Perfil triplo negativo. Então esse foi o tipo, porque são vários. Mais agressivo? O mais agressivo, que se desenvolve muito rapidamente e corre o risco de dar metástase muito rapidamente, se espalhar pelo corpo, né? Portanto, eles já explicaram que provavelmente seria necessária a quimioterapia, mas que os exames iam dizer. E aí, saímos de lá, Milhões de exames. eram muitos pedidos de exame, e eu só chorava, né? E aí, meu marido dirigindo, por que você tá chorando? Eu falei, minha vida acabou, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir trabalhar, como que eu doente vou conseguir cuidar das pessoas? De novo preocupada com as pessoas. E minha vitalidade, e minha independência física, emocional, financeira. Eu vou perder a alegria de viver? Como é que vai ser isso? Você viu aquelas pessoas lá? E aí foi muito difícil. E aí a gente chegou em casa, ele disse, o que você quer fazer? Porque vocês tinham uma viagem. Iríamos viajar no início daquele dia, né? Sim. Eu falei, eu quero ir pra Pedra Azul. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, então vamos lá. Fizemos as malas em minutos, entramos no carro e fomos. E foi muito importante. Eu amo contato com a natureza, acho isso muito importante. Inclusive, Lide, para todos que vão nos assistir, já é comprovado a relação direta. Quanto maior o nosso contato com a natureza, maior e melhor a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental. Então, isso é algo que eu amo e que foi muito importante eu ter feito. Eu escalei a Pedra Azul. Nessa viagem. 3 horas de trilha. E na medida que eu ia caminhando, escalando, parece que eu ia abrindo novos caminhos, internamente também. E quando eu cheguei lá em cima, foi muito especial. Falei, eu tô pronta. Eu tô pronta para viver o que eu precisar viver. Eu tô pronta para viver mais um mês. Eu tô pronta para viver mais um ano. Eu tô pronta para passar por esse tratamento, me curar e ficar bem. Tô pronta pro que deve é. Mas eu quero viver um instante de cada vez. Porque era muito difícil imaginar no dia seguinte. Imaginar não conseguindo realizar novos sonhos, como ser mãe. Ver os meus sobrinhos e afilhados crescerem. Sou tia coruja. E aí eu comecei, enquanto eu caminhava, eu comecei a pensar. Eu acho que eu vou começar a escrever cartas. Eu vou escrever cartas para as pessoas que eu amo. Eu vou escrever cartas para os meus sobrinhos e afilhados para eles lerem em determinadas idades da vida deles. Depois eu falei, opa, peraí. Eu não posso pensar, porque pensando nisso, eu tô pensando que eu vou morrer. E eu falei, eu não sei se eu vou morrer, eu quero sentir. E eu não sentia que eu ia morrer. Então eu disse, eu vou confiar no que eu sinto e eu vou fazer a minha parte para me tratar e para fazer isso acontecer da melhor maneira possível e viver um dia de cada vez sem controlar, porque não tinha nada que fazer, né? E aí, então, depois de 4 dias muito especiais, com muito contato com a natureza, em meio à natureza, literalmente, a gente voltou para casa. De lá eu já agendei todos os exames. E aí, outro momento difícil. Decidi sobre o trabalho. Eram muitos exames. Não cabia na minha agenda, não era possível conciliar os meus atendimentos, palestras, compromissos profissionais com
o meu cuidado com a minha saúde naquele momento. E eu precisei tomar uma decisão. De novo, liguei pro meu terapeuta. Falei, olha, podemos fazer uma sessão? E ele, como sempre, muito querido, me encaixou. E ali eu entendi que a vida estava pedindo para eu me priorizar. Eu sempre me cuidei muito, mas agora era um outro momento e eu precisava parar. Literalmente um pode parar, né? Literalmente um pode parar, Thaisa. Não dá para doar agora. Agora você precisa receber. Então, Lid, foi muito difícil, mas foi uma manhã chorando, entrando em contato com cada pessoa querida que eu acompanhava psicoterapeuticamente e conversando, encaminhando para uma querida profissional que eu confio muito, porque eu queria dar esse lugar, né, Sim. fazer essa travessia para que eles não se sentissem desamparados. E aí foi muito importante para mim quando eu terminei. Veio aquela leveza, parece que eu tinha tirado um peso das costas. É a responsabilidade, né, que você tem com os pacientes. Uma responsabilidade afetiva e ética. Sim. E aí, então, eu fiquei mais leve para viver esse tempo. Fiz todos os exames que não foram fáceis, muito contraste, muitas coisas aconteceram. E aí, Lid, foi nesse momento que eu sentia e vivia tantas coisas que eu falei, eu preciso compartilhar essa história. E aí eu chamei meu marido e eu disse, eu vou escrever um livro. Se algo mudar durante o trajeto, se eu não estiver aqui mais, por favor, termina ele e publica. As pessoas precisam tentar olhar para a vida de uma outra forma. Eu entendo a vida, Lid, como um grande processo que sempre vai nos conduzir para experiências que a gente precisa viver por algum motivo. Pra gente crescer, pra gente se aprimorar, pra gente se lapidar por nós, pelas pessoas do nosso convívio, pela vida em si, pela evolução da humanidade em todos os sentidos. Eu acredito muito nisso. Então, eu queria muito compartilhar o meu olhar, que mesmo no momento tão difícil... Muito difícil. Eu consegui viver além da dor. Isso vale não só para uma questão de uma doença, no seu caso, como também de um luto, uma perda de uma pessoa querida, Exatamente. Uma perda de um trabalho de uma forma inesperada, independente do que seja o evento. Eu acho que há uma perda da expectativa, sabe? De algo melhor, né? Da necessidade de controle. Sim. Né? Sim. Fazermos bem a nossa parte, o pedaço que nos cabe e confiar que o restante há de acontecer. Sim. O universo é muito sábio e ele sempre age ao nosso favor. Só que a gente precisa intencionar. A gente precisa ter clareza do que a gente quer. Por isso a importância do autoconhecimento, né? E aí naquele momento eu decidi, eu quero viver da melhor maneira possível o tempo que eu tiver aqui. E aí, na primeira consulta, aquela de 2 horas, no dia do meu aniversário, os médicos disseram que seria um tempo delicado, que demandaria muito de mim, e que provavelmente, se eu precisasse fazer a quimioterapia, eu ia evitar aglomeração, lugares fechados principalmente, eu não poderia mergulhar, eu não poderia nadar nem no mar, nem nas piscinas, porque o organismo fica muito sensível, inclusive a pele, né? Eu não poderia ter contato direto com o sol. Ou seja, tudo que você mais gostava de fazer, você não poderia fazer. E aí, o que eu fiz? Resolveu fazer tudo. Tudo. Você me conhece, né? Como rito de passagem. Eu fui ao teatro, eu fui ao cinema, eu fui a um show, eu viajei para BH porque eu não sabia quando que eu ia ver. Conseguir voltar. Os meus afilhados, os meus sobrinhos, a minha família. Então, todo mundo que eu consegui ver nesse momento, eu vi. E aí, eu me preparei para viver essa jornada inteira comigo, sabe? E aí... No início de outubro, veja bem, início de outubro, saíram os resultados de todos os exames, mapeamento genético para entender se tinha alguma questão de gene, né, alguma mutação, e enfim, ressonância, cintilografia óssea, os exames de sangue. E aí saiu então a definição, né? Qual o tratamento preconizado?
Na verdade, o tipo do câncer. Ah, tá. Que aí, a partir daí... Isso. Então, estágio 2A, no meu caso, um câncer de 2,5 centímetros, que ainda não havia se espalhado para outras áreas do corpo, ou seja, não tinha metástase. Graças a Deus. Não foi localizado também nos linfonodos axilares, que são os mais próximos da mama. Então, a partir disso, foi definido o tratamento. Que no 522 teria uma parte neoadjuvante de quimioterapia. E aí, 16 sessões, sendo 12 de quimioterapia branca, 4 de quimioterapia vermelha, depois cirurgia, em seguida radioterapia e imunoterapia, como tratamentos adjuvantes depois da cirurgia. Branco e vermelho, você fala, é por causa da cor do Exato, são do nomes... líquido infundido? São nomes mais populares, Ah, que é tá. de acordo com a coloração da medicação. Entendi. Mas tem os nomes farmacêuticos, né? E aí era quais os intervalos? Então, os 8 primeiros ciclos foram de quimioterapia branca, que eu fazia toda semana. E aí você passava o dia lá? O dia, toda quinta-feira, de 8 às 18. E a vermelha? E a vermelha, Que era em conjunto, não era isso? isso. Primeiro as brancas, Sim. depois A... as vermelhas. Sim, E as vermelhas eram ciclos de 21 dias. sim. Então, as A infusões cada 21 você repetia. eram a cada 21 dias, né? Aí você precisou fazer isso, esse ciclo, pra depois fazer a cirurgia? Isso. E aí eu tive a felicidade do meu organismo responder muito bem à quimioterapia. E conseguiu a redução do tamanho do tumor, Taizinho? Eu tive a remissão total. Fui Ele pra tava com 2,5 cirurgia. centímetros que 2 você tinha me centímetros. contado, né? Muito grande. Exato. Tanto que foi possível apalpar, né? Meu Deus. Você E fala, eu aí, fico arrepiada. Fui pra cirurgia sem nódulo. Só pra fazer uma raspagem, Uma raspagem na área, no local. no local, caso tivesse alguma célula Sim. cancerosa ainda, né? Na tentativa de minimizar a possibilidade Sim. dela vir se multiplicar futuramente. Uma recidiva, alguma coisa. Exato, Entendi. né? E aí, importante a gente falar, a medicina está muito avançada. Sim. Hoje a gente tem muitos recursos que ajudam a suavizar o tratamento, Sim. né? Um deles é a touca térmica, que é uma cortesia da Oncoclínicas e já tem vários lugares, e é possível nos lugares que não tem a gente também Isso alugar. você preserva o couro cabeludo. Exato. É um processo de congelamento do bulbo capilar para que chegue menos quimioterapia lá. Mas é muito sofrido também, não é? Não é fácil. Mas assim, eu digo que o mais difícil são os primeiros 20 minutos. Porque aí o corpo congela, né? Mas tem todo um preparo. São quantos graus negativos, Thaisa? Muitos graus Só para o pessoal negativos. entender. Você tem que usar uma touca 1 hora antes, não é isso? Isso. Da terapia Da infusão. iniciar, da infusão, começar Fica com e permanece com ela durante todo o tempo. Então, por exemplo, de 8 às 18, você ficaria com essa touca, então, de 7 da manhã até as 19 horas. Isso. Em qual temperatura? Ela vai até 20 graus negativos. Portanto, era roupa térmica, meia, tênis, cachecol, gorro. Gorro não tinha como, né? Mas era cachecol, 6 cobertores. Eram 3 cobertores dobrados. Isso todas as vezes. Todas as sessões. Para dar conta, né? Para preservar o cabelo, e você conseguiu preservar. Exato, assim, várias pessoas lidam de uma forma, né? Sim. Algumas já preferem cortar desde o início, outras preferem até raspar para Sim. não ter que lidar, e é muito difícil mesmo lidar com, né, a perda dos cabelos ali, cai tufos, né? Então, assim, é difícil mesmo, mas eu escolhi vivenciar o processo até entender se daria certo assim, ou se eu precisaria mudar a rota no meio do caminho, Uhum. né? E não foi fácil, mas eu digo que valeu muito a pena. Porque eu consegui preservar cerca de 50% do meu cabelo, e isso também contribuiu para eu conseguir viver esse processo de uma forma mais leve. Sim, claro. Eu olhava no espelho e eu me reconhecia,
né? O cabelo tem a ver com a nossa identidade, com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, não é? Então, para mim foi muito importante. Então, fez diferença. E aí, concluí a quimioterapia no dia 13 de março, bati o sino. E em maio, eu fiz a cirurgia, uma outra parte nada fácil, tudo muito dolorido, 1 mês de recuperação, repouso absoluto. E aí, em seguida, junho, iniciei a radioterapia local, que também não é fácil, mas tem todos os preparos ali para o organismo, para o corpo dar conta, para a gente se preparar para passar por esses procedimentos tão invasivos, mas que têm, né, os seus propósitos Sim. ali, que é exatamente de curar, Sim. né? E aí, depois da radioterapia, comecei a imunoterapia, que estou quase acabando. São 9 sessões. Isso para o protocolo definido para o meu caso, né? Então, fiz a penúltima nessa semana, quarta-feira. Então falta a última. Última. Dando tudo certo, vai ser realizada 26 de novembro. E aí você bate o sino. Pela terceira e última vez. Última vez. Amém. E aí, Lid, dizer que eu não escrevi o livro, eu não estou aqui e compartilhando a minha história com todos que eu tenho oportunidade, porque eu fui curada e porque eu estou bem. Eu iria compartilhar independente. De qualquer forma. Né? E é importante a gente dizer que cada caso é um caso, né? Eu conheci muitas pessoas nessa trajetória, por isso tão importante. Muitas histórias lindas. Ensinei um pouquinho e aprendi muito. E não foi só beleza e alegria. Não, nessas não relações, mesmo. Né? Algumas pessoas concluíram sua missão no meio do caminho, né? Inclusive, estou aqui usando um brinco que uma querida me deu de Natal. Começou a fazer quimioterapia junto comigo. E aí, Sandra, o nome dela, Sandrinha, era câncer de mama também, mas o organismo dela não respondeu bem à quimioterapia. E aí, o câncer continuou avançando, deu metástase, foi para o pulmão e, por último, nos ossos. E aí, ela ficou muito debilitada. Quando foi ali 20 e poucos de julho, agora de 2025, ela precisou ser internada. E aí, a nossa última conversa pelo WhatsApp, ela me ensinou até o último momento, né? Ela escreveu assim: amiga, continue o seu processo de vida, se cuide e lembre-se, não carregue a mochila dos outros. Leve só a sua, porque carregar a mochila dos outros é pesado demais e o corpo não dá conta. Que lição e que conselho. Ela já sabia que ela estava indo, né? Ela já sabia. Depois disso, vocês não... Não. 3 dias depois ela... Aí logo ela entrou em coma e 3 dias depois ela faleceu, né? Então, não é só sobre boas notícias, não é só sobre cura e vitória do corpo físico, é muito mais. É sobre todo o processo, um contexto. Isso, e é sobre os aprendizados que a gente tem ao longo da jornada, independente se seja com lidar com câncer ou com uma outra situação difícil, como a gente disse há pouco, mas de olharmos para cada dia como de fato um presente, estarmos inteiros, inteiras e vivenciarmos da melhor maneira possível, sabe? E Thaizinha, nesse processo todo, qual que foi o dia mais difícil? Foi o dia da mamografia? Foi o dia do exame, da biópsia? Foi contar para os seus pais? O que foi? Foi um esgotamento do processo de quimioterapia? Teve um dia que você falou, meu Deus, esse dia realmente foi o mais difícil, mais desafiador? Sim, vários dias e vários momentos muito difíceis. E diferentes, né? Momentos diferentes. De muita dor. Sim. Mas teve um dia específico
que foi 11 de fevereiro. Gente, ela é boa com data, né? Ela lembra a primeira vez que a gente encontrou. A memória ficou um pouquinho prejudicada porque é um dos efeitos imagina. colaterais da químio. Imagina isso, então, gente. Agora Como está assim? voltando. Mas o que é importante pra gente, a gente acaba guardando. É, com certeza, né? verdade. E aí, Lid, nesse dia, foi após a 14ª sessão de químio. Você já tava na penúltima. Faltavam 2. Faltavam 2. Eram 16. Eram 16. E aí, o início do tratamento foi maravilhoso. Eu me cuidando muito, fazendo todas as recomendações que todos os médicos, porque é um cuidado multidisciplinar. Sim. Eu tinha acompanhamento de estomatologista, dermatologista, dentista. São muitos profissionais ajudando, né? Sim. Nesse cuidado. E aí, então no início, eu tava me cuidando e eu tava ótima, né? Nem parecia que eu estava vivendo um processo tão desafiador. E aí, com o tempo, a toxicidade da quimioterapia vai acumulando no organismo. E eu já tinha sido alertada para isso, que vai ficando mais difícil. E eu senti isso na pele. Então, a fadiga oncológica foi aumentando. Eu já não conseguia acordar mais cedo. Eu sou muito matutina, acordo cedo, com muita disposição. E eu já não conseguia mais acordar tão cedo. Eu já não conseguia fazer atividade física. Foi muito difícil. Meu corpo estava muito pesado, eu estava muito inchada. Cabelo caindo muito. Muita dor nos ossos, nos olhos. Tudo dói. A mucosa muito sensível. Tudo que eu comia, eu precisava escovar dente, eu precisava fazer enxaguar. Com todos os produtos, passar vitamina E. É todo um ritual. Então, é um tratamento que te demanda muito. Atenção completa, consigo mesmo. E eu fico admirada com as pessoas que não seguem dessa forma, porque para mim, pelo menos, era preciso parar. Sim. Não tinha outro jeito. E aí, nesse dia, eu achei que eu não ia aguentar. A minha sensação era que eu ia sucumbir. E eu cheguei a mandar mensagem para a enfermeira navegadora que me acompanhava no procedimento, né, nos procedimentos. E eu perguntei para ela, falei, eu realmente preciso fazer as outras 2 quimio porque eu já tinha tido a remissão total do nódulo. E você tava muito mal? Você muito. falou, poxa, será que é necessário? Isso. Falei, será que já não tá tudo bem, né? Meu corpo não tá aguentando. E aí ela me explicou, viu que eu tava fazendo tudo o que podia, os médicos também, então que realmente era parte do processo, que era preciso lidar. E que eu realmente precisava fazer todo o tratamento, porque o protocolo é esse, né? É o que é comprovado que tem maiores chances de cura. Então eu precisava seguir. E aí, Lid, eu entendo quem fica pela metade, quem desiste. Eu entendo quem decide não fazer o tratamento, porque é muito difícil mesmo. Mas eu tô aqui para dizer para quem tá passando por algo parecido, ou que em algum momento da vida precise passar, que é muito difícil, mas é possível vivenciar e literalmente passar, se curar e seguir. Né? Então, nesse dia eu fiquei muito mal e eu achei que meu corpo não ia dar conta. Esse foi um dia que eu tive muito medo e eu pensei, será que eu vou morrer? Eu não sentia isso não ressoava na minha experiência organísmica, mas eu pensei, porque tá muito difícil. Foi um dia que eu fiquei o dia todo deitada, que eu não dei conta de ler, de ouvir nada, porque os ouvidos também doíam, né? Eu não dava conta de conversar, tamanha fadiga. WhatsApp, né? Você não tava conseguindo, ficou sem... Fiquei quase 2 meses. Sem WhatsApp, porque ela muita sensibilidade, né? Não conseguia... Exato, escrever, não conseguia enxergar, e aí eu percebia que eu estava exigindo muito do meu organismo e que ele não tinha aquilo para entregar, então abri mão, e eu de fato fiquei comigo. Sim. Entendendo o meu ritmo do momento, o que eu dava conta, sabe? Então, esse foi o dia mais difícil. Então, e você já acabou de dar algum conselho, né, para as pessoas que estão passando por isso?
O que você acha que é mais crucial, assim, independente se a pessoa vai fazer como você, ser perseverante com o tratamento, prosseguir, ou para aquela pessoa que opta por, não quero fazer quimioterapia, vou esperar, vou viver com, né, dignamente até o dia que me permitirem. O que você pode falar para esses diversos tipos de pessoas que passam por, né, situações diferentes e que têm decisões diferentes sobre um câncer? Olha, vou falar para quem nos acompanha, não é fácil, né? São vários os tipos de tratamento e eu acredito que, se tratando de um tratamento oncológico, todos devem ter suas questões e deve ser desafiador, mas você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Busque auxílio, peça ajuda. Profissionais são fundamentais para nos orientar, para nos guiar. Rede de apoio é fundamental para as pessoas nos sustentarem, nos apoiarem literalmente, fazendo para a gente aquilo que a gente não dá conta naquele momento. Então, nesse momento que eu disse que foi o mais difícil, eu não conseguia cozinhar, eu não conseguia organizar minha casa, eu não conseguia fazer nada. Então, foi minha mãe, minha sogra, minha irmã, meu marido, as pessoas que estavam ali mais próximas, se revezando para estar comigo, que deram conta. Então, sozinha, talvez eu não tivesse conseguido passar por todo esse processo e vencê-lo, né? Entendendo como uma fase da vida e fazendo a minha parte da melhor maneira possível. Mesmo a nossa parte, às vezes, fica muito difícil e quase insustentável. Então, peça ajuda e não desista. A nossa vida vale muito, por isso vale a pena a gente lutar. Não é lutar contra um câncer, é lutar pela vida. E aproveita então e já faz um convite para todo mundo que está assistindo do lançamento do seu livro, que é semana que vem. Eu estarei lá, obviamente. Eu estou ansiosa para pegar o meu autógrafo. Que delícia! Aproveita então e fala para todo mundo sobre o lançamento do livro, onde é que as pessoas conseguem comprar. Pois é, chegou, gente. Assim, eu escrevi por exatamente um ano, do dia que eu recebi o diagnóstico, que foi 28 de agosto de 2024, até 28 de agosto de 2025, porque eu entendi que são muitos processos e muitas coisas acontecendo o tempo todo com a gente, e aí tem muita história ainda. Quem sabe vem outros momentos para compartilhar, outros escritos, mas saiu. O filho nasceu. Um olhar para a vida após o diagnóstico de câncer, o que muda e o que fica. E aí, nós vamos fazer o lançamento, então, no sábado, dia 15 de novembro, de 10 às 14, no Centro Cultural Ideia, ali no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Para quem está por aqui, venha participar desse momento conosco. Para quem está próximo, quiser fazer um passeio, vem fazer um bate-volta em BH, esse lugar delicioso que eu amo. Sou suspeita para falar, mas se sentir o chamado, vem para a gente falar um pouquinho mais sobre essa história, sobre outras coisas, para a gente compartilhar momentos difíceis e bons também, porque é isso, a gente vai falar sobre dor, sobre câncer, sobre medo, sobre perdas. São muitas ao longo do caminho. São muitas vertentes. E assim, Thaisinha, obrigada mais uma vez pela confiança. A gente já tinha conversado, né? Há meses, né? Lá no início do seu processo. E eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, dividindo sua história comigo. E é o que a gente estava conversando hoje mais cedo, do propósito, né? Do nosso Pode Parar, né? Do propósito seu de vir aqui, de escrever um livro, de contar a sua história. É realmente dividir com as pessoas. De um lugar não de conquista, de vitória, só de coisas boas e maravilhosas, mas de uma experiência, né? Por tudo que a gente vive. Então, assim, a gente tá chegando ao final, passa muito rápido, né? Eu fico no sofrimento aqui. A gente tá no finalzinho aqui, e mais uma vez agradecer e falar para as pessoas não deixarem de compartilhar o nosso conteúdo, de, né, curtir no YouTube, de ir lá também ver no nosso Instagram. E eu quero te fazer uma última pergunta. Vamos lá. Para finalizar, qual que é o seu Pode Parar de hoje? Pode parar de não cuidar da sua saúde mental. Saúde mental
é fundamental. E não existe saúde sem considerar a nossa parte emocional, sentimental, psicológica. Então, se cuide, se toque, se perceba. E se descobrir algo, procure ajuda, trate e acredite. É possível a gente vencer situações muito desafiadoras, inclusive um câncer. E o meu vai mais ou menos nessa mesma linha. Pode parar de achar que o corpo cura sem cuidar da mente. É isso. Ai, obrigada, amor. Gente, obrigada. Tudo de bom. Até a próxima.